Tudo bem? Boa noite a todos. Economia Internacional, aula 9, turma da Unifesp, graduação em Economia. Tá certo? Tema hoje é o tópico 8, agora seja aula 9, tópico 8, produção internacional, investimento direto externo e empresa transnacional. Obviamente, os três pontos interligados, ligados sobre o tema produção internacional. Então, após uma breve introdução, vamos falar sobre os determinantes do investimento direto externo e os impactos do investimento direto externo no país que recebe esse investimento. Tá? Então, relativamente curto, a aula de hoje não é um tema mais longo. Vai ter uma continuidade na aula, no tópico 10, que são a discussão sobre as cadeias globais de valor. É uma continuação dessa discussão de hoje aqui de investimento direto externo, tá? Mas hoje então, não é uma aula mais longa, não. De qualquer modo, seja o capítulo 12 do Appleyard ou o 7 do Krugman, são as referências principais aí, né, que a gente tem para essa discussão sobre produção internacional. Muito bem. Hoje o papo é produção internacional. Então, ou seja, obviamente, ainda ligado à discussão sobre o comércio internacional, mas vamos pensar num ponto específico, que é a questão da produção internacional. Quando você fala em mobilidade de fatores de produção, você assume que os fatores de produção e os bens e as firmas, inclusive, elas podem se mover, elas podem ir de um ponto para o outro. Então, nesse sentido, o que é mobilidade de bens e serviços, né? Produtos que se movem através das fronteiras. A mobilidade de bens e serviços nada mais é do que a gente viu até agora, comércio internacional, certo? Produtos que são produzidos em uma região do globo, num país, e vão para outro país, atravessam fronteiras. Então, a gente já viu bastante a mobilidade de bens e serviços, tá certo? O que a gente não viu bem ainda é um outro tipo de mobilidade que a gente vai ver hoje, que é a mobilidade da firma. Ou seja, ela pode se mover, a empresa também que produz numa determinada região, num determinado país, pode decidir ir produzir num outro país no mundo, se ali tiver algumas vantagens, alguma for interessante para ela, né, ela pode se mover também. Então, o ID, ou o investimento direto externo, faz parte de um tipo de mobilidade, que é a mobilidade da firma, tá certo? Então, não só os bens e serviços podem se mover através de fronteiras, mas também as empresas, tá certo? Inclusive, ela pode se localizar em outro país, né? Quando num processo de reestruturação ou num processo de aumento, de crescimento da empresa, ela pode se localizar em um outro país, né? Então, o ID, o investimento direto externo, nesse sentido, ele está ligado à ideia de localização das atividades econômicas, que é um tópico típico aí de economia regional e urbana, uma outra disciplina que vocês têm como eletiva, né, na grade de vocês. Inclusive, eu que sou professor dessa disciplina, Economia Regional Urbana, quando tenho como eletiva, né? Bem, é isso, então. Mobilidade de bens e serviços através das fronteiras, mas também mobilidade da firma, que é a produção internacional ou investimento direto externo, que é o tópico de hoje, tá certo? Os fatores da produção, eles também se movem, tá? Seja a mão de obra ou o capital. Tá? Quanto à mão de obra, o movimento da mão de obra através das fronteiras chama-se imigração. Eu vou falar bem passando, bem rapidinho sobre imigração hoje, tá? E também não vou falar muito sobre o movimento do capital financeiro, porque o movimento do capital financeiro tem aí várias disciplinas e a parte de finanças internacionais para analisar, né, esses movimentos através de fronteiras. Nós estamos falando sobre um específico movimento, a mobilidade da firma ou a mobilidade do capital enquanto fator de produção de longo prazo, que é a mesma coisa, que é o investimento direto externo. Do que se trata o investimento direto externo? É quando uma empresa investe num outro país para aumentar a produção, né, ou mesmo para se relocalizar
em outro país. Então, esse daí é um movimento de ID ou de produção internacional, de novo. Então, eu estou interessado na mobilidade da firma, ou, de outra maneira, colocado de um modo de mobilidade de capital financeiro de longo prazo, que é o investimento direto externo, tá certo? Então, existem vários tipos de mobilidade. Vou falar um pouquinho sobre migração, mas o tema de hoje mesmo é produção internacional, tá? Que se trata da movimentação das empresas através das fronteiras, tá? Bem, falo sobre o objeto de estudo principal aqui, que é a expansão ou realocação da produção local para o exterior. Isso a gente chama de produção internacional. Tá? Então, pode ser uma realocação, uma empresa que fecha as portas num país e vai para outro, por exemplo, uma empresa que sai do Brasil e vai para a China, ou a expansão, né? Uma empresa, por exemplo, uma multinacional, que é uma empresa de aço brasileira, que vai produzir agora nos Estados Unidos ou em Portugal, como existem vários casos, certo? Então, é uma expansão ou realocação de produção para o exterior. Isso é produção internacional. O agente dessa produção internacional se chama empresa multinacional, ou, de modo mais recente, utiliza-se o termo empresa transnacional, tá certo? Então, essa empresa que faz a produção internacional, que se expande ou realoca para o exterior, é a empresa multinacional ou empresa transnacional. Tá? Existe também um outro alternativo, um arranjo produtivo diferente, chamado rede de empresas, no qual a gente está falando de mais de uma empresa fazendo produção internacional, tá certo? Então, duas empresas, por exemplo, que dividem a produção de motor, de um motor de automóvel para a sua produção, tá? Por exemplo, um arranjo de rede de empresas que a Peugeot participou com a Fiat em alguns lugares na Europa, por exemplo, as duas empresas produziam nos vários mercados, né? Então eram multinacionais ou transnacionais e dividiam a produção do motor, que o mesmo motor era compartilhado pelas duas empresas num arranjo de rede, tá? Então a rede de empresas e depois hoje a gente chama até de cadeia global de valor é um agente, é um arranjo institucional mais complexo do que a simples produção internacional ou da simples empresa transnacional. A gente vai falar sobre isso bastante, ainda vai ficar mais claro o que é uma rede de empresas, tá certo? E as questões de interesse aqui primeiro, a gente pergunta por que expandir para produzir no exterior, né? Ou seja, se um país, eu produzo no meu país, né? Eu estou lá no meu mercado bem vendendo, por que eu me aventuraria a ir produzir no exterior? Sendo que é um outro, como a gente viu na primeira aula, é um outro ambiente. No exterior, você tem outra legislação, outra moeda, outra língua, é um ambiente bem diferente, né? Por que uma empresa, então, iria expandir sua produção para o exterior? Uma outra questão associada já que as empresas vão para o exterior, quais são os principais fluxos de investimento direto externo, né? Que são esses investimentos que a gente faz para ir produzir no exterior, tá? Então, aí são duas perguntas relacionadas. E uma outra pergunta importante já com relação às redes globais de empresas ou cadeias globais de produção, né? Por que essas empresas transnacionais resolveram partir para esses arranjos de rede de empresa, né? Em quais países que elas preferem atuar? Será que é em qualquer lugar do mundo ou existe algumas preferências, alguma concentração, aglomeração de empresas em alguns países, né? Então, essas questões aí, com as teorias e explicações de hoje, né, a gente busca colocar um pouco trazer uma nova luz ou um novo conhecimento para essas perguntas ou questões de interesses da produção internacional. Tá? Então, algumas definições, deixar um pouco mais claro ainda, definição formal de ID, ou investimento direto externo, né, como o nome diz, investimento é um fluxo de capital, um fluxo de investimento, que vai de um país para o outro. Tá? Só diferente dos fluxos financeiros que vão, por exemplo, à Bolsa de Valores, né? Eu compro, por exemplo, ações da Google nos Estados Unidos, é um fluxo de capital.
mas não é um fluxo de investimento direto externo. Por quê? Porque lá, quando eu compro ações da Google, em algum momento eu posso, quando eu quiser, amanhã, se eu quiser, eu vendo já de volta as ações e trago de volta o dinheiro, né? Ou seja, é um fluxo de curto prazo. Aqui, ID, por definição, são fluxos de longo prazo, tá certo? Ou seja, são fluxos de capital, onde uma empresa cria uma nova filial ou expande a produção em um outro país. E por que que isso, por definição, é de longo prazo? Porque ninguém faz isso. Eu crio um escritório no exterior ou uma fábrica no exterior para daqui a 5 dias ou daqui a um dia voltar, né, vender tudo e voltar para o seu país de origem. Não. Eu monto uma fábrica que é para ficar lá para sempre, em tese, né? Ou, se não der certo, depois de algum tempo, posso até vender. Eu já vi casos aí de umas empresas ficarem 5, 7 anos, mas pelo menos isso, né? Menos do que 5 anos é extremamente é, improvável. E também não vale a pena. E é por isso que tem que ser os estudos bem feitos para ver, né, se realmente vale a pena produzir no exterior, tá certo? Porque em produção de investimento direto externo é complicado, porque envolve transferências de recursos para o exterior. Portanto, eu estou mandando 1 bilhão da minha matriz no Brasil para uma filial nos Estados Unidos. Ou uma empresa de automóveis italiana está mandando um fluxo de 1 bilhão para construir uma fábrica no Brasil, não é? Para produzir Jeeps, né? Então, esse tipo de transferência de recurso, são complexas, complicadas, e, por conta disso, não podem ser feitas mal planejadas. Tem que ter um bom planejamento, lembrando que é um investimento direto externo é de longo prazo. Então, envolve a transferência de recursos e, além disso, envolve a aquisição de controle. A gente tem que lembrar disso. Uma empresa que mora no país A e investe no país B, ela vai comprar, entre aspas, ou vai criar, né, um ativo produtivo que vai gerar renda nesse outro país. Mas ela mantém a propriedade daquele ativo. Ou seja, ela é dona daquele ativo, ela é dona daquele pedacinho de terra no outro país. Então, o Santander comprou o Banespa no ano 2000, Banco Espanhol. Agora, todos esses Santander que você vê em cada cidade, cada agência, é um pedacinho da Espanha dentro da sua cidade, cada agência do Santander. Por quê? Porque é uma filial, né? Ou seja, tem a matriz na Espanha e as filiais espalhadas pelo mundo. A filial é um pedacinho da empresa mãe, né, ou da empresa original dentro daquele país, ou seja, uma filial que faz parte da estrutura organizacional da matriz, tá certo? A gente não pode esquecer disso. Mesma coisa uma fábrica da Fiat em Pernambuco, ou a fábrica antiga de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, essas duas fazem parte da estrutura organizacional da matriz Grupo Fiat, o grupo chama FCA, né, Fiat Chrysler Automotive. Então, esse grupo internacional, cuja sede é em Torino, na Itália, é dono de várias filiais ao longo do mundo, e cada filial dessas tem um propósito de produzir automóveis e outros veículos ligados, né? Então, é isso. ID sempre tem transferência de recursos para você começar a produzir, né? Então, envolve fluxo de capital para o outro país e envolve aquisição de controle, sempre. Essas são as duas características principais do ID, investimento direto externo. E uma empresa multinacional, ou que eu vou chamar doravante de empresa transnacional, qual é a definição? É uma empresa, uma corporação, né, pode ter uma empresa holding principal com várias empresas embaixo, que possui uma matriz em um país e filiais espalhadas por outros países, tá certo? Em diversos países do mundo. Então, o importante aqui é que, é isso que eu escrevi aqui, que ultrapassa os limites territoriais do país de origem ao instalar filiais. Ou seja, uma empresa que só produz no Brasil, uma empresa brasileira, ela não é uma empresa transnacional. À medida que ela começa a produzir, ultrapassar os limites territoriais daquele, por exemplo, Brasil, que vai produzir no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, que seja, já se torna uma empresa transnacional
medida que ela vai instalando filiais nesses países aí, Uruguai, Paraguai, Argentina, tá bom? Então é importante isso, lembrar dessa estrutura organizacional complexa de matriz e filiais, nos quais as filiais ultrapassam os limites territoriais do país de origem. Isso é bastante importante para definir uma empresa transnacional, tá certo? E a rede de empresas, tá? É um outro conceito relacionado aí com a empresa transnacional. A empresa transnacional é a primeira unidade, primeira organização ou estrutura organizacional que vai fazer o ID, o investimento direto externo. À medida que da matriz ela passa para as filiais, abre, vamos supor, 3 filiais, para cada uma dessas 3 filiais ela cria um fluxo de investimento direto externo para criar a filial, ou seja, para comprar uma empresa local ou para criar uma empresa nova do zero, do nada. Já a rede de empresas, ela é uma rede, um arranjo institucional, organizacional, um arranjo organizacional de empresas, no qual a empresa matriz, né, atua em mais de um país. Então, estamos falando de uma empresa transnacional, e essa empresa transnacional, através desse arranjo organizacional, tem contatos com outras empresas, contatos produtivos, né? Nesse sentido, ela tem vínculos sistemáticos com outras empresas, tá? Em caráter cooperativo, às vezes em caráter de concorrência, mas em geral em caráter cooperativo, entre empresas independentes. Então, veja você, eu posso ter uma empresa aí, uma empresa transnacional italiana produzindo automóveis no Brasil, que vai ter vários vínculos sistemáticos com empresas brasileiras para, por exemplo, ter o fornecimento de algumas autopeças específicas, ou pneus, ou aço, né, em outros arranjos que ela recebe, né, esses insumos ou outras coisas que sejam de acordo, ou tecnologia, ou conhecimento, ou treinamento de mão de obra, todos esses vínculos sistemáticos entre empresas independentes. Tá? Aí você vê, não é uma empresa só, não é a empresa transnacional só. Quando eu falo da rede de empresas, uma empresa geralmente tem uma empresa transnacional, né, que que é o principal ponto da rede de empresa, e essa empresa transnacional tem vários vínculos, várias ligações, e essas ligações são sistemáticas. Sistemática no sentido de se repetem ao longo do tempo, tem várias vezes, não é só um vínculo, né? E sim um vínculo de várias vezes, sistemático mesmo, né? Então, por exemplo, eu compro autopeças de uma empresa brasileira, hoje, amanhã, semana que vem, no outro mês, no outro ano, certo? Então, é um vínculo contínuo. Eu tenho um arranjo para dividir motores com uma outra empresa de automóveis. O motor vai ser produzido para nós dois e nós dividimos de maneira sistemática, é outro vínculo sistemático dentro dessa rede. Por exemplo, a gente pode cooperar dividindo tecnologia, né, o estudo de tecnologias. Então, uma tecnologia específica, duas empresas podem aplicar de maneira cooperativa nas suas duas empresas. Então, são duas empresas transnacionais que dividem tecnologia de maneira através de vínculo sistemático, tá certo? Importante é isso, que são empresas independentes, tá certo? Então, a rede de empresas, ela dá origem a uma forma de atividade econômica coordenada no seguinte sentido: alguém, alguma instituição, alguma empresa transnacional tem a iniciativa de manter sempre esses vínculos sistemáticos. E ela é a empresa coordenadora da rede. Então, eu tenho uma rede no qual a Fiat é a empresa coordenadora, e essa daí tem vários sistemistas, que são empresas que fornecem peças, autopeças e serviços e outras coisas para a Fiat. Tá? A Fiat coordena e essas empresas, né, vendem ou trocam esse serviço através desses vínculos sistemáticos da Fiat com elas. Né? A ideia de fazer isso não é à toa. Por que eu vou ficar tendo vínculo com outra empresa, sendo que eu posso fazer tudo dentro? E, de fato, nos primeiros anos, durante muitas décadas até, da produção automotiva no sistema capitalista, uma empresa fazia tudo dentro dela. Né? Ela fazia até as próprias autopeças, né? Só não fazia o aço que ela ia os pneus, mas o resto ela fazia tudo dentro.
da empresa. Ela foi percebendo que, comprando os pneus ou comprando essas autopeças de outras empresas, ela podia ter um melhor desempenho competitivo, tá? Terceirizando essas atividades, né? E aí, terceirizando essas atividades, você poderia se beneficiar, ter alguns lucros, talvez, de escala, enfim, algumas adicionalidades positivas que batessem aí nesse vínculo sistemático, que faria com que a empresa teria um melhor desempenho competitivo no longo prazo do que se ela tivesse sozinha fazendo todas as etapas, né? Aí ela se concentra naquilo que ela é melhor. E, de fato, no limite, tem algumas empresas automotivas, cada vez mais, né, isso que eu estou dizendo agora, cada vez mais as empresas especializam na montagem do veículo em si e trazem tudo já pronto, peças inteiras do veículo, e somente faz a ligação e compra a peça já pronta, ela consegue um melhor desempenho competitivo. Essas outras empresas se especializam na produção dessas diversas, como é que eu vou dizer, peças ou conjunto de peças, às vezes é um sistema inteiro. Em caminhão, em ônibus e caminhonetes, isso é mais acontece mais ainda, né? Essa questão dos sistemistas produzirem para você já uma parte inteira. Eu lembro num caminhão que era da Volkswagen, depois a Volkswagen acabou vendendo essa empresa para, não lembro para qual empresa, uma empresa que fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro, né, no oeste do estado. Essa empresa, o caminhão chegava e saía rolando entrava rolando na fábrica da Volkswagen, já tudo montado, ela só precisava colocar a carroceria nesse caminhão. Enfim, nesse sentido, ela acabava tendo um melhor desempenho competitivo. Tá? Então, as redes de empresas foram, né, se tornando cada vez mais desse estilo, esse arranjo organizacional entre empresas ligadas por vínculos sistemáticos, tá certo? Então, empresas sistemistas, várias empresas sistemistas fornecem isso para a empresa principal sempre, né? Todo dia. Enfim, e assim é bom para todo mundo tem um melhor desempenho competitivo. Mais recentemente, as redes de empresas têm sido chamadas de cadeias globais de valor, por conta de uma nova, mais um arranjo, mais uma mudança na economia global, não é? Então a rede de empresas virou cadeia global de valor. A diferença aqui é que essas etapas são cada vez mais, né, atomizadas ou divididas, essas etapas da produção, separadas em empresas pequenas, e, em alguns casos, em algumas redes de produção, até de maneira bem exagerada, ou seja, cada peça de um computador é produzido por uma empresa diferente, e ela é só montada mesmo pela empresa de computador original. E aí, a outra característica, ou seja, extremamente fragmentada a cadeia de global de valor. E a outra característica é que essas partes da cadeia são espalhadas pelo mundo, são produzidas em diferentes países do mundo, numa verdadeira cadeia global, né? Então, o conceito de rede de empresa acabou, mais recentemente, evoluindo um pouco mais para a cadeia global de valor. E isso daí a gente vai falar no tópico 10 do curso, né, específico sobre cadeia global de valor. Mas lembrando isso, que a cadeia global de valor é uma evolução da ideia de rede de empresa, que, por sua vez, é um novo arranjo organizacional entre empresas transnacionais e entre empresas transnacionais com empresas locais, tá? Então, é isso. Muito bem. Fluxos de investimento direto externo. Eu estou com uns dados meio antigos aqui, que eu ainda não consegui atualizar, mas assim como a gente tem dados de comércio internacional, que aumentou demais o comércio internacional entre os países nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, desde o início do GATT, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa ocorre com os fluxos de investimento direto externo, né? Então, a produção internacional tem se tornado cada vez mais significativa, né? Em 2005, eram 10 trilhões de dólares os fluxos de ID, o estoque de ID, ou seja, somando todos os investimentos de fluxo de ID que fosse acumulado, tinha dado 10 trilhões no ano 2005, tá? E aí tem os fluxos específicos. O ID, ele pode ser para fora e pode ser para dentro. Ou seja, um determinado país pode investir no exterior, tá? Então,
uma empresa brasileira que investe no exterior, é um ID para fora. O ID para dentro é um fluxo de investimento direto externo, ou ID, de uma empresa do exterior para dentro do Brasil. Tá? Então, ID para fora, ID para dentro. Aí tem alguns números do ID americano no ano 2005 também dado já mais atualizado. Note vocês que naquele ano as empresas os Estados Unidos, né, empresas americanas investiram 1.000 bilhões, ou seja, 1 trilhão, 1,059 trilhão de dólares na Europa, 376 bilhões de dólares na Ásia Pacífico, 353 na América Latina e 234 no Canadá. Tá? E tem os números aí que o ID que os Estados Unidos recebeu, que também são bastante significativos se você comparar os números, né? O ponto aqui é que no caso dos Estados Unidos é um país que tem bastante ID para fora, lógico, tem empresas multinacionais americanas poderosas, grandes, né? Fazendo investimento em várias partes do mundo, mas os Estados Unidos também recebe bastante investimento direto externo de empresas de outras regiões do mundo. Então, você vê aqui de para dentro, tem aí 1,1 trilhão de 1,143 1 trilhão 143 bilhões de empresas europeias nos Estados Unidos, tá? E 252 bilhões das empresas da Ásia Pacífico, 144 do Canadá e 83 bilhões da América Latina. Tá? E já esse número aí aumentou um pouco mais recentemente. Então, é um país, nesse sentido, com bastante investimento direto externo, tanto para fora quanto para dentro. No caso aí né? Então, o ID para fora, peraí, antes de comentar isso, tem mais um ponto aqui, que é a questão que o maior fluxo de investimento direto externo se dá no triângulo ou tríade, Estados Unidos, Europa e Japão, tá certo? Mudou bastante recentemente, não pus os dados aqui, mas tem um quarto ponto aí, um quarto vértice desse triângulo, que agora deixa de ser um triângulo. O quarto vértice seria a China, né? Então, empresas chinesas também agora têm recebido bastante fluxo de investimento direto, mas também investido bastante no mundo. Então, já tem grandes empresas chinesas investindo não só nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, mas em outras partes do mundo. Então, esse triângulo, Estados Unidos, Europa e Japão, era a maior parte dos fluxos de investimento direto externo do mundo, e agora conta a presença da China também, que está dentro dos BRICS aqui, tá certo? Mas o ponto que eu ia mencionar, relacionado com o ID para fora e para dentro, é que os receptores são países que recebem ID, ou seja, ID para dentro. E países geradores de ID são os países que têm ID, que fazem ID para fora. Eles geram investimento direto externo, né? Então, além dessa tradicionalmente, Estados Unidos, Europa e Japão terem grandes fluxos de investimento direto externo, mais recentemente, dentro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, também eles têm se tornado grandes receptores de investimento direto externo. Né? Em inglês aqui, FDI outflows, ou fluxos. Esses são os fluxos geradores. Então, empresas do BRIC também têm feito ID para fora, cada vez mais. O gráfico está meio ruinzinho aqui, e não dá para ver distinção entre eles, mas esse maior aqui só vai até 2006 os dados também, infelizmente. Né? Esse aqui é a China, esse aqui é o Brasil, e esse aqui é a Índia, e esse daqui é a Rússia. Tá? Então, naquele ano, em particular, a Rússia teve bastante ID para fora, né? E naquele ano o Brasil caiu, foi 2007 que vem depois de 2006. Isso aqui eu lembro, que em 2006 a Vale comprou, eu trabalhava na Vale na época, ela comprou em 2006 uma empresa de níquel no Canadá, né? INCO, International Nickel Corporation. E aí teve um monte de fluxo de ID naquele ano por causa da Vale, daí no ano seguinte caiu bastante. Enfim, depois algumas empresas de aços brasileiros também andaram investindo no exterior, principalmente a Gerdau, né? Mas, enfim, é uma tendência recente que as empresas dos BRICS também estão tendo agora mais
não só recebendo ID, mas também gerando ID, né? Ou seja, ID para fora dos países BRICS também tem crescido bastante. As empresas transnacionais, que são as maiores do mundo, ou eram em 2005, vou mostrar para vocês 2005 e 2016. Esse aqui eu consegui atualizar. Tá? Mas é interessante ver como é que era em 2005 as grandes empresas transnacionais. Dá para perceber aí que uma boa parte dessas grandes empresas transnacionais eram dos Estados Unidos e da Europa, e uma delas do Japão, né? Entre as 10 mais aí, tinha só a Toyota do Japão, a Royal Dutch Shell, a empresa Shell, que na verdade não é só dos Países Baixos, mas sim é uma empresa binacional dos Países Baixos e Reino Unido, mas enfim, era a terceira maior, e a British Petroleum, ou BP do Reino Unido, também aqui uma empresa da Alemanha, que é o grupo Daimler Chrysler. Gente, isso aqui está defasado. A Daimler, que é o grupo da Mercedes, vendeu a Chrysler faz muito tempo para o grupo Fiat. Então, agora o grupo Fiat é o grupo FCA, Fiat Chrysler Automotive, como eu já disse. Então, aqui a Mercedes era a sétima, e depois tem mais duas aqui, Ford, Conoco, né, que são americanas. Nenhuma empresa chinesa em 2005. Mas foi justo nessa década de 2000 que as empresas chinesas cresceram, né, astronomicamente. E aí, quando você olha 2016, portanto, 8 anos depois, você já percebe aí, né, nos top 10 das maiores empresas do mundo, você já percebe 3 chinesas que estão em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente, né? State Grid é uma empresa de eletricidade. A National Petroleum, China National Petroleum, obviamente petróleo, e o grupo Sinópico é também de petróleo, tá certo? Então a gente já percebe esses da China aqui. A do Japão continua a Toyota entre as 10, e as empresas americanas de automóvel somem da lista dos top 10, né, em 2016. Isso que é interessante. A Shell continua aqui, firme, e a Volkswagen entra no lugar da Mercedes Daimler, né? Entra no lugar, e a BP, que estava mais acima na lista, caiu várias posições no ranking. Então, resumo da ópera, aqui temos agora grandes empresas transnacionais chinesas entre as principais do mundo aí, embora a Walmart, não sei se vocês viram, voltando aqui, a Walmart era a segunda, né? E passa a ser a primeira em 2011, né, com as empresas chinesas na cola. Bom, onde estão essas empresas, maiores corporações do mundo? No globo, no mundo, né, de maneira nada surpreendente, em 2016, essas empresas estavam concentradas nos Estados Unidos aqui, essas bolas grandes são o tamanho relativo das empresas, Europa, Sudeste Asiático, principalmente China, e a ilha do Japão aqui, tá certo? Você vê alguma coisa na América do Sul aqui, né? São Paulo, Rio, mas também outras empresas, Singapura, Austrália, né, Rússia e aqui na Arábia Peninsular. Não, aqui é a Índia e aqui é a Península Arábica, né, lá do Oriente Médio. Então, esses são os padrões geográficos de onde se concentram a sede das maiores empresas do mundo. Muito bem, aí eu vou falar um pouquinho, aqui vai ser o único slide que eu vou falar sobre movimentação ou mobilidade do fator de produção trabalho, que é a movimentação de pessoas. A questão da imigração, né? Fluxo internacional de trabalhadores, né, tem a ver com imigração. Então, qual que é a ideia de por que os trabalhadores se moveriam de um país para o outro? Inclusive, algumas teorias mais antigas, elas assumem que o trabalhador, inclusive, não se move de um país para o outro. Né? No outro lado, é óbvio, e ao longo da história, até desde a história antiga, né? Grécia Antiga, Egito, romanos, movimentação de mão de pessoas ou de mão de obra sempre houve, né?
E por que as pessoas se movem? Enfim, muitas vezes esses trabalhadores se movem porque eles estão procurando um retorno maior do seu, procurando retornos maiores, ou seja, o capital humano, aí já definido, né, num outro modo, o capital humano buscando retornos maiores. E trabalhadores com vários tipos de qualificação, porque a gente pode pensar que imigração tem a ver com imigrantes que são poucos, com pouca qualificação. Na verdade, vários imigrantes com alta qualificação se movem também entre os países. Então, embora exista uma preocupação, por exemplo, dos Estados Unidos agora de novo, né, com o Donald Trump, né, isso daí vai e volta. Eu morei nos anos 90 nos Estados Unidos e já lá naquela época se falava dos fluxos, principalmente dos mexicanos indo atravessando a fronteira, aquela mesma conversa de hoje, né, mesmo problema, e vai e volta, né, é recorrente. Não começou agora com o Trump, não, pelo contrário. O que talvez seja um pouco mais novo é que a guerra síria deslocou bastante gente, a guerra na Síria, melhor dizendo, deslocou bastante gente que saindo da Síria, indo em direção a países no entorno, como Líbano, como Turquia, né, enfim, que receberam esses fluxos de pessoas da Síria, né, e até não sabe, por serem países relativamente pobres, ou, em termos relativos, né, eles não tinham tanto quanto lidar e criaram, como é que fala, até acampamentos para imigrantes morando, né? São, em geral, mas eu ia dizer que uma parte disso é de imigrantes não qualificados, mas muitos imigrantes são qualificados, sim, inclusive dentro da Síria, pessoas que são engenheiros, né, de formação, médicos, enfim, treinados, né, e imigrando do mesmo jeito. E uma boa parte desses imigrantes foi parar na Europa, junto com fluxos de imigrantes do norte e África, norte da África e África subsaariana. Aí sim, em grande parte, pessoas que estão fugindo de guerras ou de problemas políticos, perseguições internas nesses países, né? Aí sim, né, em grande parte, são imigrantes menos qualificados que se movem em direção da União Europeia. Então, embora hoje, recentemente, a gente ouve falar muito disso, né? Estados Unidos com os migrantes mexicanos e União Europeia com os imigrantes que vêm da Síria, mas da África principalmente, e a gente tende a pensar que esses imigrantes são não qualificados, existe bastante migração de imigrante qualificado, que é a tal conceito ou ideia de fuga de cérebros, ou seja, pessoas bastante treinadas que, estando insatisfeitas no país de origem e, em conjunto, buscando retornos maiores, resolvem migrar, tentar migrar para outros países onde esse retorno é maior ou onde os países são mais desenvolvidos, portanto, mais estáveis do ponto de vista político, né, e de qualidade de vida, né? Então, e é um problema sério, fuga de cérebros. Aí, ao contrário da migração, onde os trabalhadores são menos qualificados, que costuma ser um problema para os países receptores, porque não tem emprego suficiente para esses montes para essas pessoas, esse fluxo de imigrantes não qualificados. Quando o imigrante é qualificado, em geral, eles conseguem sim, de uma maneira mais fácil, conseguir emprego nesses países em desenvolvimento, e aí se torna um problema, o contrário, um problema para o país em desenvolvimento, o país do qual ele está saindo, porque são pessoas em busca de salários, liberdade profissional, melhores condições profissionais, melhores tecnologias. Já vi milhões de vezes aí na TV, no Fantástico, ou no Jornal Nacional, ou em outros lugares, pessoas que foram parar, por exemplo, num país como os Estados Unidos, depois de ter trabalhado muitos anos numa universidade como a nossa Unifesp, mas que não aguentou aí essas faltas de condições profissionais ou os salários mais espremidos e comprimidos pela inflação, né? E aí, isso é um problema sério, porque se trata de emigração. E, ao contrário de I é quem recebe, e o E é migração que sai. Então, a emigração é um problema, porque você
tem um problema de impacto de longo prazo aí. Se as pessoas no país de origem ficam perdendo esses cérebros, né, essas pessoas bem preparadas, né, é perda de capital, e o capital, esse capital, né, geralmente é bastante escasso nos países desenvolvidos. Então, a questão da imigração tem esses dois aspectos, né? A imigração de trabalhadores menos qualificados e os mais qualificados, e o impacto sobre tanto quem recebe esses trabalhadores, sobre quem emite, quem envia os trabalhadores, tá certo? Bom, isso era o que eu tinha para dizer sobre imigração, né? Agora, vamos falar aí dois tópicos importantes sobre investimento direto externo. Tem a ver com a identificação dos determinantes do ID, e o outro sobre os impactos do ID. Determinantes, ou seja, o que está por trás do investimento direto externo, né? Por que uma empresa faria investimento direto externo? Qual o incentivo para uma empresa, né, tentar fazer uma coisa dessa como investimento direto externo? Bom, lembrando aquele fato que eu disse, você está indo para um outro país, nesse outro país você vai ter legislação diferente, moeda diferente, língua diferente, uma situação de coisas diferentes da situação da empresa no país de origem. Então, isso daí já é uma barreira ou um custo a mais. Então, eu só faria isso se houvessem vantagens grandes o suficiente comparada com essa barreira, né? Vantagens grandes o suficiente que fizesse com que, no final das contas, valesse a pena migrar, né? Ir para o exterior, tá certo? Então, tem que existir algum tipo de vantagem para ir para o exterior, principalmente uma vantagem em relação às empresas locais, porque, veja bem, eu estou indo para os Estados Unidos. Se eu não tiver nenhuma vantagem, eu vou chegar lá nesse outro mercado e vou ser engolido, não só pelo desconhecimento do mercado e tudo, mas pela competição com as empresas locais que já estão mais adaptadas, que já trabalham, estão nesse mercado faz tempo, né? Novamente, tem que ter algum tipo de vantagem para que seja importante ou interessante e produzir no exterior. Então, antes de falar mais sobre essas vantagens, que eu vou continuar daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho aí sobre as formas que uma empresa transnacional pode ir para o exterior, tá certo? Tipicamente, quando alguém quer os meus produtos, eu produzo aqui no Brasil, e aí lá nos Estados Unidos querem o meu produto. Tá, para eu atender essa demanda, tem 3 modos. Tem o ID, tem o licenciamento, tem a exportação. Vou começar pela exportação, que é o mais simples, o modo mais fácil de atender uma demanda lá no exterior. Eu produzo aqui e mando pelo comércio internacional, né, os produtos para o exterior, fechou, está todo mundo feliz, está todo mundo tranquilo. Então, já está de bom tamanho, né? Para que pensar em ID, para que pensar em licenciamento? Novamente, quando existem vantagens de fazer o ID. Mas antes disso, vejam vocês que então eu posso mandar através da exportação ou através do ID, que é abrir ou manter uma unidade produtiva no exterior. E, alternativamente ao ID, existe uma opção chamada licenciamento, que é o seguinte: no país, né, não no país de origem, mas no outro país, no país de destino, né, o país onde eu vou investir, eu posso fazer o seguinte: eu pego uma empresa local e faço um arranjo com ela. Uma empresa lá do outro país, faça um arranjo, o seguinte arranjo com ela: olha, é o seguinte, eu vou passar para você os direitos de produção. Você, sob minha licença, vai produzir tudo que eu produzo aqui, mais ou menos assim, assim, assado, e você me passa royalties das vendas do que você conseguir produzir e vender aí no seu país. Tá? Então, o licenciamento é uma espécie de ID, né? Sendo que você não precisa investir no exterior. A dificuldade aqui é achar um parceiro que faça isso direito, né, que consiga fazer isso para você, em troca você receberia esses direitos ou pagamentos de licença, né? E a outra dificuldade também é como é que é o ambiente no outro país. Se é num ambiente de um país onde os negócios são tratados
entre uma empresa nacional ou uma empresa do exterior de maneira quase que, ou na verdade, equânime, né? Aí o licenciamento fica mais fácil. Mas e quando esse licenciamento é difícil de fazer porque o outro país é um país muito complicado, ou porque o governo é relativamente corrupto, então para você conseguir alguma coisa você tem que pagar propinas, é um custo a mais, ou então porque se você consegue, arruma um parceiro para fazer esse licenciamento, mas na prática você não consegue controlar o que ele está fazendo lá. Enfim, também tem essa questão institucional do país também, né? Mas tipicamente é isso. Eu posso ir lá para o exterior através do ID ou do licenciamento, tá? Ou a forma primitiva é o bom e velho comércio internacional. Dito isso, vamos pensar nessa ideia das vantagens que a empresa transnacional vai ter ao investir no exterior. Dois tipos de vantagens: vantagens de localização e vantagens de internalização. Vantagens de localização. Se trata de coisas que a empresa consegue transnacional quando ela chega lá no exterior, ela consegue obter vantagens naquele local, por isso que se chama vantagem de localização, né? Ou seja, indo para aquele local, ela consegue desfrutar, né, dos benefícios de se localizar ali no outro país. Tipicamente, são três, né, as principais vantagens de localização: as economias de escala, a minimização de custos e, transpor barreiras comerciais. Como assim? Vamos lá. Obter vantagens de economias de escala, tá certo? Então, eu vou para um local, um outro local, de um outro país. Se nesse local existe renda suficiente, demanda suficiente, eu consigo fazer uma produção local, né, suficientemente grande, no qual eu posso, com a minha função de produção, levando para esse país, eu posso me beneficiar de economias de escala. Então, pensa na exportação. Algumas empresas de automóveis, por exemplo, tipo a Kia, ou a Mitsubishi, não, mas a Kia ou aquela empresas japonesas menores, elas exportavam para o Brasil umas, sei lá, 200 unidades por ano, pouca coisa. Isso daí não é economia de escala, né? Vender 200 automóveis no ano é pouquíssima coisa. Elas exportavam para o Brasil. Nesse ambiente, agora, num ambiente como esse, com poucos, onde sua demanda é pequena, difícil conseguir economia de escala, né? Agora, imagina se ela aumenta bastante e agora eu estou conseguindo exportar, sei lá, 20 mil ou 100 mil unidades por ano. Já é bastante, já é bem mais, né? Então, estou exportando bem mais. Só que exportação tem os custos de transporte, exportação tem as tarifas, e o Brasil é um país que tem altas tarifas no setor automotivo, pensa bem. Então, a empresa pode falar assim, bom, se eu tiver economia de escala, talvez compense eu montar uma empresa no Brasil. Aí, esses 100 mil por ano, na fábrica, eu consigo fazer com um custo relativamente baixo, tá certo? Eu monto uma fábrica, não adianta produzir pouquinho, porque lembre-se daquela ideia dos custos fixos, né? Você tem altos custos fixos do setor automotivo para rebater. Então, tem que ter economia de escala, tem que ter uma demanda suficiente. Se eu tiver uma demanda suficiente, né, e for um país de renda média que compra bastante automóvel, olha a Hyundai não veio para o Brasil depois de tanto tempo, produziu o HB20 finalmente. Então, porque eu tinha uma demanda por esse produto dela, o HB20, e ela conseguiu fazer uma fábrica que vende bastante no Brasil, país de renda média alta, que consegue, enfim, ela consegue comprar bem. E aí, é nesse sentido que eu falo, buscar economias de escala como sendo uma vantagem de localização. Tá? Tem que ter demanda e renda. Agora, uma empresa chinesa que vai produzir no Paraguai, né, aí ela vai pensar assim, poxa, mas a minha demanda naquele país é um país de renda baixa, demanda relativamente pequena. Só vai valer a pena ir para o Paraguai se for por um outro fator, né? Uma demanda ou talvez de uma outra coisa, que é a questão do Mercosul. O Paraguai faz parte do Mercosul, né? Então, de repente, ela vai fabricar no Mercosul e vender para o Brasil
Brasil a partir do Mercosul. Aliás, aquela empresa chinesa, a Chery, antes dela montar essa fábrica em Jacareí, aqui no Brasil, ela tinha uma montadora de automóveis, daquele Chery QQ, não sei se vocês lembram desse carro, QQ, né, o QQ. Era um carrinho meio, mais ou menos, aí, que era fabricado no Uruguai. E qual que era a ideia? Eles ainda tinham pouca escala, estavam tentando começar a ter mais demanda, né, vender mais no Brasil, falaram assim, bom, vamos montar uma fábrica aqui no Uruguai, vender os nossos produtos a partir da fábrica do Uruguai para o Brasil. Mas note que a demanda aqui não era o Uruguai, a demanda era o Brasil, que é um mercado bem maior, né? Então, eu só consigo economia de escala quando eu tenho demanda e renda local, tá certo? Essa vantagem de economia de escala é quando tem economia, né, bastante demanda e renda local. Então, por exemplo, montar uma fábrica no Equador de automóveis não vai valer a pena se for só a demanda do país, né? Porque a renda é baixa e a demanda é relativamente pequena. Agora, no Uruguai, sendo que o seu mercado é o Mercosul, aí talvez valha a pena, né? Bem, essa é uma. Quais são as outras duas vantagens de localização? Minimizar custos. Eu vou para um país pela demanda e pela renda, mas também se existirem fatores da produção que me faz minimizar custos indo para lá, tá certo? Um ponto interessante que algumas empresas de alumínio americanas e europeias foram se localizar lá na região norte, perto do Pará, ali no norte do Pará, onde tem bastante produção de bauxita, tá certo? Bauxita é o minério do alumínio, certo? Então, o que eles foram fazer lá? Então, pertinho do insumo, tem um monte de insumo. Então, poxa, vou produzir alumínio perto justamente de onde tem bastante insumo, né? E aí foram bem recebidos lá. Tem duas empresas enormes. Aliás, acho que tem até mais de uma nacional também, que chama Alumar, no Maranhão, que é perto ali da região, através que você, né, produz ali e exporta pelo Porto do Maranhão, só como exemplo. Ou então, produção de chips de computador próximo à mão de obra qualificada, né? E assim por diante. Onde tem um insumo que eu consigo ajudar a minimizar os custos, eu posso, né, ao invés de me localizar por conta de economia de escala, eu posso me localizar por conta de estou num lugar onde eu minimizo custos, certo? Esses são as duas principais vantagens de localização. Tem uma terceira vantagem, que já é um pouco menos comum, mas acontece às vezes quando existem barreiras ao comércio significativas, tá? Seja tarifas altas ou cotas, né? Se você tem barreiras ao comércio, um modo de transpor as barreiras ao comércio é ir se localizar naquele determinado país. Então, pensa, eu estou falando aqui da Europa e dos Estados Unidos, mas vamos pensar no Mercosul mesmo, esse caso dessa empresa chinesa. Olha só, ele deve ter falado, putz, exportar automóvel aqui da China para o Brasil tem que pagar essa bendita tarifa de 35, né? E eu quero entrar nesse mercado, mas tem uma barreira comercial ali, tarifária, muito alta. Já sei, vou produzir no Uruguai, fazer um teste, produzo ali no Uruguai e a partir do Uruguai vendo para o Brasil, porque dentro do Mercosul, né, a maior parte dentro de um limite, né, a gente consegue exportar com tarifa zero dentro do Mercosul. E aí para para a barreira, para as barreiras comerciais, para transpor barreira comercial, eu vou lá e me localizo dentro do país ou dentro de um bloco. A ideia de Fortaleza Europa em 92 era a seguinte: antes de 92, a União Europeia era uma união alfandegária. Como vocês lembram da aula passada, união alfandegária, o que, que é? Uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum. Beleza. Aí, a partir de 92, sabia-se que a Europa ia, em 92, então estou falando antes de 92, em 92 a Europa iria virar um mercado comum, que, como vocês sabem, é uma união alfandegária com livre movimento de trabalhadores e capital financeiro, né? Livre movimentação de fatores. Putz, aí o que aconteceu na época? Todo mundo pensou assim, agora vai ser mais difícil entrar no mercado europeu se eu não sou uma empresa europeia. Por quê? Porque vai ter mão de obra, né, movimentando capital entre empresas europeias, fluindo de uma empresa para outra rapidinho.
Então, o que empresas não europeias fizeram na época? Falaram assim, ó, para acessar a Europa, que a Europa vai virar uma fortaleza, né? Com esses movimentos internos, ninguém, é como se a Europa fechasse em si mesmo, tá? Ninguém mais vai querer importar produtos de fora da Europa. Então, eu vou investir na Europa. Foi a ideia e foi justo o que aconteceu com os investimentos japoneses. Americanos já tinham investimentos na Europa, mas principalmente com investimentos japoneses e coreanos. Começaram a montar empresas, fizeram ID, né? Começaram a montar fábricas dentro da União Europeia para transpor a barreira comercial que via-se que o mercado comum europeu iria se tornar a Europa ia ser uma grande fortaleza fechada. Na verdade, não aconteceu isso, mas a ideia de que pudesse acontecer isso fez com que houvesse uma corrida de investimento de empresas japonesas e coreanas para a União Europeia. E, aliás, depois de 92, em 2002, a União Europeia virou uma União Monetária, como a gente comentou na aula passada, né? Então, pessoal, barreiras comerciais também pode ser uma determinante, uma vantagem de localização, né? Então, mas as principais mesmo são a ideia de poder minimizar custos e buscar ou, né, tomar vantagem das economias de escala, que é a questão de demanda e renda, e minimizar custo, a questão de quando você tem fatores mais baratos dentro daquele local. Então, vantagem de localização é o principal ponto para o qual fazem com que as empresas vão produzir no exterior, porque existem tais vantagens que fazem, né, no final das contas, pender a balança para investir no exterior. Vantagem de internalização é uma coisa aqui um pouco menos comum. Eu vou mencionar rapidamente a ideia de que uma empresa pode ir para o exterior para obter vantagem estando dentro daquele mercado, né? Internalizar as vantagens que existem indo para o mercado, tá certo? Vocês vão de lembrar que eu mencionei alguns minutos atrás aquela ideia de que licenciamento ele pode ser complicado em alguns casos, tá? O licenciamento é uma forma de investimento direto externo, certo? Complicado em que casos? E nesses casos que eu estou mencionando aqui, quando eu não consigo estabelecer direitos de propriedade. Imagine você investir na Síria. Alguns anos atrás, tudo bem. Mas num período aí que começa a guerra, ou num país como o Iraque e a Líbia, que não estão em guerra agora, mas passaram por uma perda né, do Estado, da função, do funcionamento do Estado. Então, o governo, o presidente não manda mais nada, não faz nada nesses países. Aí uma empresa vai lá e compra uma determinada área, ou compra ou, enfim, faz um determinado licenciamento. Quem que garante que a tecnologia de licenciamento está sendo bem transferida? Quem que garante que se aquele terreno que eu comprar vai ser meu daqui a 5 anos? Tá? Esses tipos de coisas, direito de propriedade e dificuldade de monitoramento, que é aquele problema do risco moral da microeconomia, quem que garante que eles vão ser, né, que eu vou conseguir lidar com eles? Né? Então, transferir tecnologia é uma ideia, né, quando você não consegue vender ou monitorar se você estiver dentro daquele país, tá certo? Então, direito de propriedade, quando eles são difíceis de serem estabelecidos, né? Como é que eu vou fazer a distância? Teria que o único jeito é internalizando isso, indo para outro país. Se eu não consigo monitorar um contrato de ID, de licenciamento de ID, se eu não consigo fazer essa distância, o único jeito é indo para aquele país. E a ideia de assimetria de informação quanto ao valor da marca, tá? Às vezes eu estou vendendo meu produto por, vamos dizer, R$ 10 num mercado lá da Síria, certo? Vendendo por R$ 10. Só que, na verdade, o valor lá é R$ 1.000. Vamos exagerar, a diferença é bem grande. O que a empresa síria que está licenciando o seu produto faz? Ela te repassa os R$ 10 e vende localmente por 1.000, e embolsa a diferença, tá certo? Por quê? Porque existe uma clássica assimetria de informação, que também, né, aquele conceito da micro,
onde uma parte tem mais informação sobre o mercado do que a outra. Então, nesses casos, existem as vantagens de internalização, tá? Então, vantagem de localização e vantagem de internalização. Eu só consigo resolver esse problema indo produzir no exterior, tá? De outra forma, não é possível. Então, aí que vai, finalmente, se vocês entenderam bem a ideia das vantagens de localização e as vantagens de internalização, lembre-se que tem aqueles 3 modos: exportação, ID, licenciamento, né? Qual forma que a empresa transnacional vai decidir escolher? Bom, eu vou escolher a exportação, então é uma escolha de 2 estágios. Eu escolho exportação ou ID barra licenciamento, tá? Vejam vocês. Compare essas duas. Se houver vantagem de localização, é preferível o ID barra licenciamento. Se não houver vantagem de localização, é preferível exportar. Então, pensa aqui nesse estágio, tá? Vamos lá. Tem vantagem de localização? Não. Se não tem, então por que eu vou lá para o exterior? Burrice, né? Então, eu prefiro exportar. Parei aqui na exportação, continuo exportando. Se houver vantagem de localização, aí eu vou preferir ID, né? Ou licenciar. Beleza, então vamos para o ID ou para licenciar. Aí eu tenho essa segunda decisão aqui, que é a ideia do ID versus licenciamento. Em geral, eu vou fazer investimento direto externo. Eu só vou licenciar, ó, a maioria dos casos, ID, tá? Eu só vou licenciar quando não é possível, fazer, perdão. Na maior parte dos casos eu vou fazer o ID, tá certo? Quando não tem vantagem de internalização, então não tem nem como eu pensar no licenciamento, tá certo? Agora, quando houver vantagem de internalização, eu posso decidir se eu faço ID ou licenciamento. Não sei se o segundo passo ficou claro, vamos explicar de novo, tá? Então, se houver vantagem de localização, é ID ou licenciamento. Se não houver, exportação. Beleza. Vamos para o segundo passo. Geralmente eu vou fazer ID, tá certo? Quando não tiver vantagem de internalização, esquece, tem que fazer o ID. Tem que fazer o ID. Agora, quando houver vantagem de internalização, eu posso escolher entre os dois, tá certo? É o caso daqueles países tipo Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Bélgica, França, né? Aquela Japão, Coreia, aquela coisa que você não precisa nem piscar, tá? Não vai ter problema de direito de propriedade ou de transferência de tecnologia, porque são países que as instituições, né, e a legislação funcionam bem, e aí você não precisa se preocupar com isso. Aí eu posso decidir ou ID ou licenciamento. Tá? Agora, se houver esse problema, o único jeito é através do ID, investimento direto externo. Tá? Então, é um modelo de 2 estágios de decisão entre exportação, ID ou licenciamento. Tá bom? Então, é isso. Os determinantes do ID, essa a discussão. Tá certo? Ou seja, tem mais um ponto para comentar com vocês antes de terminar essa discussão total aí dos determinantes do ID. Então, está bem claro que vantagem de localização é o principal ponto aqui, tá certo? ID e comércio, justamente por conta disso, em geral, eles se comportam como substitutos. Essa aqui é uma discussão adicional que eu gostaria de fazer com vocês. Vê se não faz sentido. Comércio internacional. Ah, tá. Eu exporto, por exemplo, o Audi A3 lá da Alemanha. Tá certo? Beleza. E aí os brasileiros vão aqui, compram, pagam essa tarifa de 35%, mas tem gente que compra, tem renda, tem demanda. Beleza. Pois bem, tem renda e tem demanda. Aí a Audi chega e fala, parece que existe vantagem de localização. Então, ao invés de ficar exportando, sei lá, 1.000 Audis por ano, vamos fazer uma fábrica e vender 5.000 Audis lá no Brasil.
que vocês acham? Vantagem de localização tem, beleza, vamos fazer isso. O que aconteceu? Ao invés de exportar, agora estou produzindo localmente. Então, o ID, para construir essa nova fábrica da Audi, que inclusive fica na região metropolitana de Paraná, São José dos Pinhais, essa nova fábrica vai substituir a exportação antiga. Então, nesse sentido, ID e comércio internacional são substitutos. Então, muitas vezes, o ID serve para substituir o comércio internacional. Em alguns casos, eles são complementares, ou seja, um vem junto com o outro, tá certo? Quais casos? Quando existe integração vertical e quando há comércio intra-indústria. Integração vertical. Eu compro um insumo e utilizo na produção local. Então, é como se a Audi comprasse, sei lá, os motores, se bem que o Mercosul não deixa, né? Mas vamos pensar, sei lá, lá na Europa mesmo. A Audi investe na França. Tá? Ela produz o Audi na França localmente. Mas ela traz alguns insumos, o motor, por exemplo, da fábrica da Alemanha. Ou seja, um típico arranjo de integração vertical. Né? O meu insumo eu trago de fora e produzo no país, né, que está recebendo o ID. Então, nesse sentido, integração vertical é complementar, né? Por quê? Porque teve ID para produzir o Audi na França e teve exportação, que é a exportação do motor da Alemanha para a França, tá certo? Então, nesse sentido, ID e comércio internacional são complementares. Tem o ID para produzir o automóvel alemão na França e tem exportação do motor da Alemanha para a França. Tá. A outra coisa é o comércio intra-indústria, que vocês já sabem que comércio intra-indústria é comércio dentro do mesmo setor. A gente já viu isso. Então, lembra do Audi A3? Certo. Agora a gente está produzindo no Brasil. Só que o Audi A4, o Audi A6, o Audi A8, o Audi Q7 continuam sendo importados da Alemanha. Então, aqui está ocorrendo o comércio intra-indústria. Eu estou substituindo a exportação do Audi por produção local, através do ID, e continuo os outros veículos da Audi, continuo trazendo da Alemanha para o comércio. Então, está tendo as duas coisas aqui, percebe? Alguns produtos, no caso o Audi A3, teve o ID, e outros produtos, no caso o A4, o A6, o A8 e o Q7, teve exportação. Então, comércio intra-indústria. Então, o resumo da ópera aqui é que, geralmente, o ID substitui o comércio internacional. Mas, nesses dois casos aqui, eles vão juntos, eles vão de maneira complementar, tá certo? Pode acontecer em alguns casos de ter ID e comércio internacional complementarmente, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora, terminar essa discussão do investimento, as explicações determinantes do investimento direto externo, dizendo que esse modelo que eu apresentei para vocês, da exportação e de licenciamento, ele é incompleto, tá? Pois ele não leva vários fatores em conta, tá certo? Não leva em conta essa discussão de que há fatores macroeconômicos que afetam os investimentos diretos externos, tá? Câmbio, juros. Aliás, durante uma inflação, né, uma época, o Brasil recebeu, nos anos 50, fim dos anos 50, a primeira onda. Na segunda metade dos anos 90, quando começou a estabilização do real, da moeda brasileira com o plano real. Antes disso, o Brasil ficou aí 20 anos patinando com inflação alta. Né? E aí, nesse sentido, o fator macroeconômico estava, que no caso a inflação, estava inibindo investimentos no mercado. Tá? Às vezes tem fatores microeconômicos, como falhas de mercado, difusão de tecnologia e poder de mercado, que também podem influenciar nessa explicação do ID.
a explicação do ID, que eu coloquei em termos de decisão, né, entre vantagem de localização e vantagem de internalização, é muito simples para capturar a ideia da existência de arranjos produtivos. Ou seja, tá, vantagem de localização é ótimo, né? É ótimo minimizar custo, é ótimo né, buscar a economia de escala. Só que é o seguinte, um arranjo produtivo, daquele modo que eu expliquei para vocês, da rede de produção, e que depois a gente vai desaguar na discussão de cadeias globais, ele também minimiza custo, tá? Quando você está trabalhando com empresas sistemistas, contratando e só pegando as peças prontas e montando, você também está diminuindo o risco. Só que para isso você precisa fazer um arranjo produtivo organizacional bem complexo, onde uma empresa grande tem vínculos sistemáticos com várias empresas. Então, esse ponto 3 aqui também tem isso, né? Arranjos produtivos também, né, não entra nessa teoria aí do ID, nessa teoria dos determinantes do ID. E, finalmente, a questão do ambiente de negócios e governança. Isso daí tem afetado também bastante a questão dos investimentos. Por exemplo, o Brasil, apesar das vantagens de localização, né, tanto de economia de escala quanto minimização de custo, apesar dessas grandes vantagens que a gente tem nesse grande mercado nosso, nós andamos perdendo um belo volume de investimento para outros países por conta desses problemas aí, problemas no ambiente de negócio e problemas de governança. Ambiente de negócio, o que seria isso? Coisas que afetam o custo de negócios fora os fatores tradicionais, né, de custo microeconômico. Como, por exemplo, a gente assume que para você ter uma cadeia produtiva, você precisa de infraestrutura. Pois é, mas e se essa infraestrutura não tiver de acordo, ou ela tiver parcialmente, né, funcionando parcialmente? Então, por exemplo, o Brasil perdeu uma grande fábrica, isso foi no começo dos anos 2000, uma fábrica, acho que foi 2006, uma grande fábrica de chips que foi para Costa Rica. Né? Eles acabaram preferindo a Costa Rica porque, para a produção de chips, eles precisavam ali de um ambiente de negócios no qual tivesse infraestrutura, tivesse incentivos àqueles investimentos, de estrutura de impostos mais favorável. Então, isso daí também não é levado em conta no modelo DID que a gente falou até agora. E a questão da governança, tá? A governança é uma palavra nova que inventaram aí para várias coisas que afetam o tal do ambiente de negócio, que pode ser estabilidade política, questão de corrupção, a questão da garantia dos direitos da propriedade. No geral, o Brasil tem alguns problemas aí, né? Vocês sabem disso. E mesmo no direito de propriedade, embora a legislação para a área urbana, os países, estados mais desenvolvidos no Brasil funcione bem, existem regiões do Brasil no qual o direito de propriedade ainda é bem complicado, mesmo agora, no século XXI. O sudeste do Pará, né, terra de grilagem, você compra um terreno e depois, né, tem 5, 6 pessoas que têm documento de posse daquela região. Ainda tem algumas coisas complicadas quanto a direito de propriedade no Brasil que não deveria existir mais num país já mais desenvolvido como o nosso, né, num estágio que a gente está. Então, tem vários fatores aí que, enfim, afetam aí a decisão de investimento direto externo, tá bom? E daqui a 2 semanas, não na próxima, na outra, a gente vai falar sobre as cadeias globais de valores, beleza? Para terminar as discussões de hoje, quero falar sobre os impactos do investimento direto externo no país receptor, tá? Porque a questão é, puxa vida, ID é uma coisa boa, é legal ter investimento, né? Será que é bom? Ou seja, existem benefícios, né? Mas será que não existem custos também de ter investimento direto externo? Porque, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? E aí depois a gente pode até debater e pensar se existe um benefício líquido aí, quando você tira, em outras palavras, vê os benefícios e os custos, né? A soma, o efeito líquido, qual que é? Mais beneficiante ou mais custoso receber o ID? Porque os benefícios do investimento direto externo é óbvio, todo mundo não vai, quase todo mundo vai concordar com esses pontos aí, que o país que recebe investimento direto externo vai aumentar a produção local,
exportações, salários, emprego, receita tributária, vai realizar economias de escala, né? Em tese, poderia haver uma capacitação administrativa e técnica para as pessoas que estão recebendo esse investimento, além de o país receber nova tecnologia também, né? Além até de dar uma sacudida em monopólios locais. Quando teve a segunda e a terceira onda de investimento direto externo automotivo no Brasil, foi uma sacudida no oligopólio Ford, GM, Volkswagen e Fiat no Brasil, né? O Collor, presidente da época, falava que eram as carroças, os automóveis eram carroças produzidos no Brasil. Então, a partir de 95, 96, entraram novas empresas, sacudiram esse monopólio que existia, né? Então, o ID também tem esses benefícios todos que a gente está listado. A questão é que pode haver alguns custos também que a gente pode pensar, né? Será que não tem um impacto nos termos de troca em um país que recebe o ID? Muitas vezes, principalmente em países que estão em estágio mais atrasados do desenvolvimento, um grande investimento acaba encarecendo ou afetando o preço das exportações de outros produtos. Então, pensa em um país como, sei lá, Sudão do Sul, chega uma fábrica de componentes, e eles têm exportações agrícolas. Essa fábrica, né, pode fazer um efeito de reduzir, fazer um efeito de modificar ou afetar, de um certo modo, o preço das exportações, né, dos outros produtos, ou talvez afetar até o preço das importações, isso que a gente chama de impacto nos termos de troca, né? A questão do preço de transferência também. Esse preço de transferência é uma malandragem, entre aspas, que uma empresa que tem matriz e filial faz. Por exemplo, eu produzo, sou uma empresa transnacional do país A, produzo no país B. Beleza, estou lá produzindo no país B. Aí tem alguns insumos que eu preciso na produção lá no país B. Aí o que eu faço? Trago da matriz um insumo lá do país A, certo? E aí eu registro o preço de maneira diferente nessa transação intraempresarial. Por que intraempresarial? Porque eu estou trazendo esse insumo lá da matriz, né? E nisso eu acabo ou minimizando o custo ou aumentando meu lucro em fazendo isso, porque é uma transação de dentro da empresa, tá certo? Não é uma transação fora da empresa, ou seja, eu comprando um fornecedor local, tá certo? Então, preço de transferência, muitas empresas tentam fazer isso, e isso daí é, em geral, proibido, e é um custo do investimento direto externo, né? O ID como crowding out, no sentido de que você pode, quando você trazendo recursos financeiros de fora no mercado de capitais, você pode acabar trazendo um volume muito grande de dinheiro de fora, pode afetar o mercado de juros e de investimentos do país local, tá? Por quê? Porque, veja bem, eu estou trazendo dinheiro emprestado de fora. Na verdade, isso inibe a formação do mercado financeiro do país local, né? E, então, isso daí pode ser um problema também para a economia nacional. Redução da poupança doméstica, se a entrada de ID fizer com que o governo relaxe seus esforços em aumentar a poupança maior. Um país que poupa pouco pode fazer o seguinte: eu não tenho poupança suficiente, então eu vou aceitar investimento direto externo, porque é uma forma de você trazer poupança do exterior, né? E aí você não muda a questão da, do mercado de poupança local, né? Você continua poupando pouco. E um país que poupa pouco, investe pouco, não é? Ou seja, aquela ideia de macroeconomia de que poupança é investimento. Então, você só fica usando a poupança do exterior, usando a poupança de outros, no caso, porque são empresas do exterior, ao invés de desenvolver uma poupança interna. Então, esse é um problema, um custo, né, da ideia de trazer ID.
Agora, o principal custo que muita gente traz, o principal problema do ID, principalmente os economistas da tradição heterodoxa, trazem esse ponto número 5 aí, a questão do balanço de pagamentos. Porque é o seguinte, o ID, ele é uma entrada de dinheiro uma vez, né? Então, o Santander comprou o Bradesco, não, comprou o Banespa no ano 2000, pagou aí quanto foi mesmo? 2 bilhões, né? É uma entrada de dinheiro, na época todo mundo falou, ai, que legal, entrou 2 bilhões, mó nota, né? Beleza. Só que aí, ele é uma empresa espanhola, certo? Agora, não é mais brasileira. Então, os lucros que ela gerar no Brasil vão para onde? Exato, para a Espanha. E essa empresa vai mandando todo ano envio de lucros, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões. Quando você for ver, em 20 anos, saiu os 2 bilhões que entraram lá no começo. E a diferença é que vai continuar saindo, porque continua sendo uma empresa espanhola, né? Então, a questão é que a entrada é uma vez só e a saída, mesmo que seja pouco, hum, são muitas saídas, né? Então, isso daí pode ser atrapalhar o balanço de pagamentos. E até, em alguns casos, se você tiver feito, privatizou todos os seus setores com investimento direto externo, a saída, já no ano seguinte ou no mês seguinte, saída de capitais no balanço de pagamentos é bastante significativa, porque você privatizou várias empresas, né? Então, 1,5 aí pode ser um custo significativo, né? E esse ponto 6 aí, perda de controle sobre a política doméstica, né? Também pode ser um ponto importante, mas né, afetar a soberania talvez seja um pouco exagerado. Mas eu diria, na minha opinião pessoal, que o 4 e o 5 aí pode ser, talvez, os dois principais problemas, e o 3 também, né? Porque você faz um crowding out no setor de investimento e na poupança. E, por outro lado, vai ter problemas de balanço de pagamentos, dependendo do país, problemas sérios, né? E aí, qual o efeito líquido? Ou seja, pega aqueles benefícios e pega aqueles custos, tira um do outro. Bom, e aí? A verdade é que não tem uma regra só para dizer, olha, os benefícios são bons, os custos são pequenos, ou o contrário, tá? Não existe uma regra geral que você consiga medir isso, e o país tem que ver, né? No caso dele, se faz sentido, ou seja, ele pode ser positivo em alguns exemplos e negativos em outros. Então, a gente tem que pensar aí caso a caso e ser bastante debatido. Importante isso, que seja bastante debatido dentro do seu país, né, de origem. Muito bem. Terminando aqui, tem dois exercícios e pelo avançado da hora também eu vou ter que passar rápido e eu vou passar para vocês essa atividade aqui, que são a questão 1 e 2, as atividades, quais as vantagens determinantes na decisão de uma empresa transnacional em localização de sua produção, falamos sobre isso, e quais são os principais impactos nos países receptores do ID, né? Explique resumidamente, acabamos de falar sobre isso, e efeito líquido, tem toda essa discussão aí na atividade, né, que eu proponho para vocês. Então, esse último slide aqui de atividade é para entregar aí nas próximas semanas. Como explicar a decisão de uma empresa entre as três formas de produção, né, e de licenciamento e exportação? Eu já expliquei aqui, a gente falou bem, só relembrando a ideia da existência de vantagens de localização e de vantagens de internalização. Se houverem vantagens de localização, eu vou caminhar e pensar em fazer ou ID ou licenciamento. Se não houverem, não houver, já vou ficar nas exportações mesmo. Aí eu observo a outra questão das vantagens de internalização, certo? Se se o país tiver um ambiente complicado, o país onde eu vou investir, o único jeito é fazendo o investimento direto externo, porque o licenciamento é difícil de monitorar e o direito de propriedade também. Por outro lado, se for um país onde direitos de propriedade não for uma questão muito complicada, né, aí eu posso escolher, decidir se eu prefiro fazer um licenciamento ou simplesmente o investimento direto externo. Tá? E da segunda questão, por que
a explicação que eu acabei de mencionar sobre os determinantes do investimento direto externo, né, em termos dessas duas vantagens, ela é incompleta. Ela é incompleta porque não inclui vários fatores, né, os fatores macroeconômicos, microeconômicos que possam haver, e a questão também de arranjos, explicação das cadeias globais de valor, que são explicações de existências de arranjos produtivos, né? Então, ela acaba sendo deficiente, não consegue incluir tudo nessa discussão. Além de também não levar em conta a ideia de ambiente de negócios e governança. Né? É isso. Então, fica aí para vocês essa ideia aí de fazer a atividade 8, né, do tópico 8, essas duas questões aqui. Tá certo? Então, em termos de vamos terminar por agora. Só um minuto, não estou conseguindo aqui. Isso. Então, por hoje é isso.